Tarde boa para todos, rogando a Deus paz e luz no caminho de toda a humanidade. Fiquei muito feliz de ouvir essa página do Fonte Viva, porque agora eu tenho mais certeza ainda que um dia eu vou deixar de ser vagalume e vou ser sol. Olha que coisa boa. Primeiro véu. Né? Não, vou passar por tudo, mas vou deixar de ser vagalume, que é o mais importante. Né? O ser sol, todos nós seremos. Agora, ficar vagalume é que não dá certo. Então, eu fiquei muito feliz de ter mais essa certeza. Bom, nos foi solicitado, a casa nos solicitou um tema bastante fechado, né? Pontos principais do Espiritismo. Aqui no resumo do Livro dos Espíritos é o item 6, e esses pontos são só de número 33. E nós temos 50 minutos. Então, eu tomei a liberdade, sem perguntar a vocês como vocês gostariam que fizesse, eu tomei a liberdade em casa de numerar e sortear, né, para poder fazer uma coisa razoável, meio vagalume, meio vela. Né? Então, a gente vai tentar. E eu achei interessante, isso aqui não é meu não, eu achei interessante, que achei num determinado livro, que eu nem pensei nele na hora. Mas uma coisa interessante, olha só, São Tomás de Aquino diz que a existência de Deus pode ser provada por 5 vias. A gente pensava que era N, né? Ele diz que bastam 5. Eu acredito que seja bem provado. Ele diz o seguinte: se no mundo existe movimento ou mudança que caracterize aquela situação do vir a ser, que ainda não é, vai ser, né? Deve existir um motor primeiro que não seja movido por nenhum outro. Olha que coisa mais maravilhosa. Pois se tudo fosse movido, teríamos efeito sem causa. Vamos pensar nisso. Se tudo fosse movido, a gente não ia ter causa, só ia ter efeito. E precisamos sempre ter uma causa para ter um efeito. Depois ele diz mais: há uma coisa absolutamente primeira, transcendente às causas em geral. Quer dizer, existe uma coisa que é superior a tudo. Transcende. Assim, se existem as causas segundas, porque ele falou que existe primeira, se existem as causas segundas, deve existir a causa primeira, visto que as causas segundas são os efeitos. Eu achei isso maravilhoso. Não sei se vocês vão gostar tanto. Existem seres contingentes, né? Aqueles seres incertos, né? Que não possuem em si mesmos a razão de sua existência. Então, vieram aí para, né? Para ver, como é que se diz, ver a banda passar. Que são, mas poderiam não ser. Se existem seres contingentes, ou seja, indeterminados, deve existir um ser necessário. Olha como ele vem provando e comprovando. Se existe algo, tem que existir outro algo superior. Nas coisas, existem vários graus de perfeição. Mas o que ele quer dizer é que esses vários graus a gente já viu que é relativo. É completamente diferente do valor absoluto. Porque valor absoluto é único. Agora, vários graus são relativos. Referentes à beleza, à bondade, à inteligência, à verdade. E se isso tudo existe,
Então deve haver um ser infinitamente perfeito. Porque o relativo exige o absoluto. Se há alguma coisa relativa, tem que haver alguma coisa absoluta, acima daquela relatividade. Prova pela ordem do mundo, pela organização complexa do universo, pelo governo das coisas, que tudo devido a uma inteligência ordenadora, superior, absoluta e necessária. Quem será tudo isso? Né? Então a gente dá razão, lógico que dá razão, quem somos nós para discutir, né, com São Tomás de Aquino? Mas a gente observa que foi uma coisa assim, muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Que pudesse existir alguma coisa feita com relação a essa comprovação da existência de Deus. Porque a gente entende Deus como existindo e pronto. A gente não busca. Né? A gente não... Kardec ainda perguntou o que é Deus. A gente aceita. Sem discutir, até porque a gente não tem nenhuma contrapartida para discutir com Kardec. Né? E aí a gente vai ver, olha, que na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec disserta sobre uma quantidade relativamente grande de tópicos acerca do estudo da doutrina espírita. São 17 itens. E o 6 tem 33. Que é o que nós vamos dar uma estudadinha hoje, melhor dizendo, uma meditada, uma reflexão. Né? Então, ele ressalta primeiro que, abre aspas, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios. Então, esses próprios seres que se comunicam e se comunicam conosco, eles se designam como sendo espíritos. E nós sabemos que há espírito porque nós somos um. Estamos cada um fulano, cicrano e beltrano. Mas o que na verdade somos mesmo é espíritos. Depois ele continua. E esses espíritos ou gênios declaram alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Claro, quem participa de mesa mediúnica já viu e ouviu. Mas não aquela situação da mãozinha que escreve, né, uma psicografia e no final assina Francisco. Aí você diz, de Assis ou de Paula? Mas não é o Francisco da Silva dali da esquina. Ninguém pensa nele. Né? A gente quer o de Assis ou de Paula. Aí tanto faz, mas é um desses dois que a gente quer. Depois ele diz, eles compõem o mundo espiritual como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Então, há uma semelhança. Os de lá compõem o mundo espiritual. Mas aqueles que estão lá já compuseram o mundo material em uma outra existência, como nós já partimos para lá, já viemos e vamos voltar. Então, não há o que a gente entrar em conflito. É de lá para cá e daqui para lá. Durante muito tempo ainda. Para que tudo possa se afinar. Afinal de contas, a gente vai querer ser um dia o que Jesus é hoje. O que ele é hoje, para mim, já basta.
É claro que ele vai evoluindo a cada dia. E eu a cada semana, talvez, ou a cada ano. Mas a gente vai, né? Porque é necessário. E hoje a gente já sente a diferença de não estar evoluindo com tanta rapidez que poderíamos, utilizando todos os instrumentos que a espiritualidade nos fornece. Quando a gente, às vezes, eu não precisava ter dito isso. Eu não precisava ter feito dessa forma. A gente já se questiona. Antigamente, tanto faz como fez. Principalmente para aqueles que não, vamos dizer, não nasceram na doutrina espírita. O que se torna muito mais compromissado. Né? Aquele que é, como eu digo, espírita de barriga, é muito mais compromissado do que quem procurou a doutrina espírita. Depois ele ainda diz mais, olha, Kardec ainda explica o que nós vamos entender hoje. Ele fala sobre Deus, o item que nós vamos ver, né? O item 6. Fala sobre Deus, sobre a criação do universo, sobre os seres materiais, o mundo espírita e o mundo material, a formação do homem, a reencarnação, a desencarnação e por aí vai. Por isso são 33 itens. Aqui nós separamos alguns, né, para que a gente pudesse ter uma breve noção do que traz esse item para nós. Iniciando, claro, né, com os atributos de Deus, que não podia ser diferente, como ele fala aqui. Ele diz que é a essência que se expressa através da resposta à questão 13 do Livro dos Espíritos, cuja pergunta é por que Deus é imortal, porque é eterno, imaterial, lá na pergunta do Livro dos Espíritos. Então, Kardec diz para a gente assim: para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então aí a gente vê que, na verdade, aquela pergunta número 1 daqui do Livro dos Espíritos, que é Deus, né, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, não tem nada a ser acrescentado. Diz tudo o que ele é. E aí a gente vai ver todas essas divisões. Deus é eterno. Por que é eterno? Não tem princípio nem tem fim. Não foi criado. É criador. Daí a diferença de nós não sermos espíritos eternos. Nós somos espíritos imortais. Mas não podemos ser eternos porque fomos criados. O Criador é eterno. Não houve nada antes dele, nem ninguém, se é que possa se falar nesse ninguém. É imutável, quer dizer, não tem mudança nenhuma, é sempre o mesmo. A imutabilidade é um atributo divino. Por isso nós ainda não podemos ser imutáveis. Por quê? Porque precisamos aparar nossas arestas. Precisamos crescer. E nós só vamos crescer espiritualmente se mudarmos. Daí a reforma íntima. Deus não precisa de reforma nenhuma. Né? Eu, por exemplo, preciso de várias. Deus é absolutamente perfeito. Perfeito.
Tem nenhum senão. Nenhum senão. Se ele fosse uma pessoa, nem o cabelinho dele estava fora do lugar. É imaterial. Deus não carece de forma apreciável pelos sentidos humanos, sem o que ele seria matéria. Se ele fosse apreciável por nós, pudéssemos dizer, é um senhor baixinho, alto, gordo, magro, de cabelo, deixaria de ser imaterial. Seria alguém, seria alguma coisa. Por isso, Kardec, com toda aquela inteligência que lhe foi oferecida e que felizmente ele aproveitou, ele faz a pergunta aos espíritos sem dizer quem é Deus, porque aí ele não qualifica como uma pessoa. E muito menos pergunta o que é Deus, porque aí ele não coisifica, não é uma coisa. Então Deus é o quê? Deus é Deus. Daí a pergunta que foi feita. Deus é onipotente, ou seja, pode tudo, o que quiser. Inclusive perdoar a gente, né? Que faz isso diariamente. Ele tem poder pleno. Se assim não fosse, poder-se-ia imaginar um poder incontestável, que ele mesmo não ultrapassaria. Então haveria um poder maior, incontestável, que ele mesmo não poderia ultrapassar. Esse outro poder é que seria o onipotente. Agora, Deus é bom e justo? Não. Ele é soberanamente bom e justo. É muito mais do que bom e justo, né? É a suprema bondade que implica a poderosa justiça. Nada acima dele mais bondoso, mais justo, mais amigo, mais tudo, nada acima. Se ele procedesse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância ou com uma só de suas criaturas, já não seria justo e bom. Né? Quantas vezes a gente já foi parcialmente bom, justo ainda não. Eu, por exemplo, ainda não sou. Eu sou boazinha. Mas com parcialidade. Né? Em local de trabalho, na própria casa espírita. Tem companheiro que a gente tem uma atenção maior do que tem a outro. É por isso que a gente precisa, em todos os momentos, se lembrar que a nossa família não é só aquela que está lá em casa. A nossa família é essa que está nesse casarão, essa mansão, né, que é o universo. Porque irmãos somos todos, os do lado de cá com os do lado de lá também. Inclusive aqueles que não são muito afim conosco. E também aqueles a quem nós não nos afinizamos. Porque não são só eles que não são afins, nós também não somos. Muitas das vezes, né? Então, um dia desse, conversando com uma companheira na casa espírita, ela disse, meu Deus, isso tudo que está acontecendo, será que essa gente não entende que isso é maldade ao extremo? Eu digo, não. Eles esqueceram, como nós também, que podemos ter participado da crucificação. Aí é maldade extrema.
porque não era necessário. Foi perdoado. Então, tudo que está acontecendo... E, gente, olha só um parênteses. Nós estamos vivendo... Pode parecer loucura da minha parte, mas nós estamos vivendo o melhor momento que a Terra podia querer viver. Que é o momento do expurgo. Tudo aquilo que não serve não vai continuar. Então, nós estamos vivendo, participando do melhor momento que o nosso planeta está passando. Da separação do joio e do trigo. Orem muito para que isso continue acontecendo. Essa separação. E mais ainda, orem por esses que no momento nos parecem ser o joio, para que despertem. Porque o campo ainda tem muito a receber de trigo. E a transformação pode ser feita em qualquer momento. Mas vamos voltar para cá. Um dia a gente fala sobre isso, né? Olha, segundo Vitor Hugo, Deus está acima de todas as denominações. Todas. E se o chamamos de Deus, é por falta de um nome maior. A gente não conhece um nome maior nem melhor para chamar o Pai Celestial. Está lá no Grande Enigma de Leon Denis. E diz mais, Deus é indefinível. Por que ele é indefinível? Porque quando você define, você limita. É uma casa de 2 quartos, uma sala, dependência, quintal, varanda. Acabou. Você limitou. Por isso, Deus não pode ser definido. Porque não há limite. Seguindo essa sequência lógica, né, que a gente viu aqui em relação a Deus, o itemzinho que foi sorteado agora diz o seguinte aqui no livro. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Não tem começo, nem tem fim. Por isso é eterno, sobrevive a tudo. E é um mundo normal. A gente não costumava ouvir Chico Xavier dizendo que aqui é o rascunho de lá? Então lá é que é o mundo normal. Aqui é a adaptação. Que nenhuma novela em relação a um livro. Lá é a adaptação. O livro é o normal. É a coisa pré-existente, como diz aqui. Ou seja, o mundo físico no qual vivemos é secundário. Pertence à matéria e esta não é o grande centro da criação. A matéria não é o grande centro da criação, porque se assim fosse, não existia espírito. Tudo, absolutamente tudo, inclusive Deus, seria matéria. Depois vem um outro que eu achei interessante aqui, olha. O mundo corporal é secundário. Olha só o que diz para nós. Olha o que nós somos. Nós somos secundários. Bom, ainda bem que somos só secundários, né?
não estamos lá no final da fila. É secundário, poderia deixar de existir. Claro que poderia. Claro que poderia. O corpo físico, com vida, ele não existe sem espírito. Mas o espírito não precisa do corpo físico para viver. Então é isso, o mundo espiritual não precisa da Terra nem de outros planetas para viver. Esses planetas todos é que precisam do mundo espiritual nem é para viver, é para sobreviver. E diz mais, poderia deixar de dizer, ou não ter existido. Não precisava existir mundo físico. A situação poderia ser toda ela resolvida no mundo espiritual. Mas por que não foi? Porque nós não fizemos por onde. Por que muitas vezes a gente até comenta, né? Hoje não tanto, porque a gente já, todos nós aqui presentes, reencarnados e desencarnados, já sabemos. Por que existe a reunião de prática mediúnica? Para que aqueles companheiros precisam trazer as suas mazelas, muitas das vezes até envergonhados de dizer para nós o que fizeram? Por que isso? Em primeiro lugar, porque eles ainda não conseguem ouvir somente seus mentores espirituais. E em segundo lugar, que a compaixão de Deus é tão grande que diz, não, vai lá para mostrar para eles o que eles podem ser. E a gente não quer. Então a gente pensa que faz caridade recebendo eles aqui, mas que na verdade eles é que fazem a caridade de vir aqui. Trazer para nós aquelas situações embaraçosas. Depois continua Kardec dizendo, olha, esse mundinho que vivemos, ao qual dispensamos bem poucos cuidados, ai, me senti tão mal de ler isso, e nos vangloriamos ilusoriamente de que somos o único planeta habitado, que se perguntar, pouca gente acha que somos nós e os verdinhos, né? Eles ainda dão um jeitinho de acreditar nos verdinhos. Mas não tem mais ninguém. Só nós, imagina. Agora são 8 planetas, né? Não, são 7, porque um saiu e entrou outro. Houve uma troca, uma inserção. Então, olha, imagina que grandiosidade somos nós para ser o único habitado. Dessa forma, talvez sejamos um dos únicos. Porque planetas de provas e expiações não é só a Terra, todo mundo já sabe disso. Então, vamos ver esse mundinho que a gente acha o máximo, ele é o máximo sim, porque nós precisamos cuidar dele para que ele possa crescer e vir a ser o melhor. Não querendo que os outros não sejam, mas que sejam uma hierarquia horizontal, que é a melhor que existe. Então, que ele esteja muito bem cuidado por nós para que ele possa ser melhor do que ele é hoje. Aí ele diz isso. Então, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que isso se alterasse a essência do mundo espírita. Como quem diz, lá no mundo espiritual, eles não iam nem sentir falta de vocês. Podia existir ou não.
o trabalho da espiritualidade continuaria sendo feito. E às vezes até com menos atrapalhação. Né? Porque a gente atrapalha bastante também. Aí ele diz, Kardec ainda diz, essa abordagem até então nunca havia sido feita porque as pessoas só tratavam daquilo que pertencesse ao mundo físico. Antes dele, Kardec, era muito difícil. Às vezes eu fico imaginando, gente, o homem não tinha nenhuma máquina de escrever, não tinha um telefone, não tinha correios e telégrafos. Né? Era através de navio que a carta ia e vinha. Ele consultava pessoas que ele não sabia quem eram. Claro que a espiritualidade estava ao lado dele para que, se alguma resposta não fosse condizente com aquilo que fosse necessário, afastaria, como muitas devem ter sido afastadas. Mas eu fico pensando, e um homem que ele começou a vida, vamos dizer, religiosa, aos 50 anos de idade. Com toda aquela capacidade de instrução que tinha, e mais ainda, algum conhecimento vastíssimo de outras coisas, de outras matérias e de outros assuntos que não eram específicos da área dele. E aí eu pergunto, quem poderia ter feito isso, senão ele? Evidente que a espiritualidade tinha alguém para substituí-lo, caso ele não pudesse dar conta. E a gente observa que a saúde dele foi preservada até que quase tudo estivesse pronto. E eu digo quase tudo, e vocês vão de concordar comigo, porque senão não haveria o livro Obras Póstumas. Então, todas essas coisas a gente para pensar. É por isso que, às vezes, eu fico fazendo as minhas pesquisas, eu levo quase um mês, porque eu paro e digo, gente, mas isso assim... Aí eu vou atrás daquilo que não tem nada a ver com o trabalho que eu estou fazendo, mas que, de uma certa forma, para mim é muito bom, que é um pouco de conhecimento. Porque informação eu tenho bastante, mas conhecimento eu preciso muito. Aí Kardec continua. Até a figura de Jesus era cultuada como um ser muito elevado, e ninguém entendia em que sentido ele estava inserido, em que sentido ele estava incluído, a que mundo ele pertencia. Por quê? Jesus dizia, o mundo de meu Pai. Que mundo era esse? Ele não estava aqui na Terra? Como é que ele dizia o mundo de meu Pai? Então, o que ele se referia? Às coisas abstratas. E por isso não havia como compreendê-las. E a gente vai a menos tempo quando a gente lembra de Francisco de Assis. Quando Jesus diz para ele, reconstrói o templo. E ele foi lá correndo na igrejinha para botar, suspender parede. E não era isso. Reconstrói o templo. Que templo? O Espírito. Esse é o verdadeiro templo. Um outro que a gente escolheu aqui. Cadê ele? Está aqui. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu invólucro. Isso também todo mundo sabe.
Nós, como seres viventes reencarnados, possuímos uma alma, que é energia divina. É existência além da material. Essa energia divina. E aí eu vou pular uns pedacinhos aqui, porque o relógio não me facilita. E ele vem no final, aqui Kardec diz o seguinte: a alma é o espírito reencarnado, consistindo-se no princípio inteligente do universo, ser real, circunscrito, ou seja, limitado, né? A alma é limitada, porque a alma estou eu. Eu sou um espírito, mas no momento eu estou alma. Imaterial e individual. Individual. Ninguém troca de alma um com o outro. Por isso que a gente fala a alma gêmea. Não existe alma gêmea. Se é individualidade, cada um é um. Então não pode existir alma gêmea. Hein? Só algema. Não, isso não, isso não. Isso não, não vamos falar nisso não. Está falando coisa aqui que não deve. Aí a gente vai para uma outra, quinta, que diz o seguinte: há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo aos animais, semelhante aos animais. Né? Porque nós começamos quadrúpede. Lembra de desenho animado? Tarzan e coisa parecida, o Menino Lobo. Né? Nós começamos quadrúpedes. Então, alma igual ao corpo, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Sim, mas o princípio vital é que anima o universo. Mas a gente não é melhor do que o animal, não, porque ele também é animado com o princípio vital. A gente não é superior. Porque, no fundo, nós somos animais também. Dizem que somos irracionais. Somos racionais, né? Eu, às vezes, duvido. Acho que os outros são mais do que nós. Outro dia eu vi um desenho de uma patinha que perdeu os 4 patinhos dela, que ela estava desesperada. E ela foi buscar uma pessoa, porque aí eles caíram no esgoto, e ela foi buscar alguém para poder tirar. E ela só faltava bater palminha quando ela via um chegando. E às vezes, o homem que eu digo ser humano, dá o seu filho para adoção. Joga fora recém-nascido ou antes de nascer. Também é outro assunto, para outra ocasião. Aí a gente vai lá, quando Kardec fala sobre essas 3 coisas, ele diz o seguinte: a alma é centelha divina, que está inserida no contexto da reencarnação vestida de carne. Ele usa essa expressão, vestida de carne. Que é isso aqui, o corpo físico. Uns melhores, outros não tanto. Depois, Santo Agostinho diz o seguinte, olha só. A alma é uma criatura. Sim, foi criada. É uma criatura. Portanto, é mutável. Lembra do negócio chamado mau humor? Né? A gente é mutável. Você acorda sorrindo e de noite você está aqui. Não, tem gente que não pode nem ser olhada. É mutável por ser criatura. Que o Criador é imutável, mas a criatura é mutável. E não eterna. E não eterna por quê? Porque é mutável. Se muda, não pode ser eterno. Eterno só ele, que não foi criado, não se modifica. É sempre esse mesmo Pai.
Todavia, mesmo não sendo inalterável, é imortal. E é. Porque a gente, quando perde essa vestimenta de carne, essa alma toma o nome de espírito e vai embora, para poder aprender um pouco mais, para poder crescer mais, para poder fazer melhores coisas do outro lado. E o codificador, o próprio Kardec, na Gênesis, ele diz o seguinte, olha, o espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo, porque é o que sobrevive. É o ser principal, pois não morre, ao passo que o corpo é simples acessório, sujeito à destruição. Está lá na lei de destruição também, o corpo físico. Embora também faça parte da lei de conservação. Por isso a gente ainda tem uma coisa chamada instinto, que prevalece. Ninguém de nós aqui vai colocar os 2 dedinhos ali na tomada como a criança faz, porque a criança não tem noção de perigo. A gente até tem, às vezes não faz uso, mas até tem. Então é por isso que depois o corpo físico, vamos dizer, vai à destruição. Quando Deus criou o homem, sua concepção foi perfeita. Ele criou a gente simples, ignorante, mas perfeito. Que Deus não faz nada imperfeito. Concedeu-lhe a graça de possuir 2 naturezas, a física e a espiritual. Isso explica a sobrevivência do espírito humano, já que ao cessar a vida física, permanece a espiritual, formada com os elementos eternos constituintes da existência. Sim, não há dúvida, nada, tudo no mundo, tudo se movimenta, tudo. E tudo cresce para melhor, mais ou menos rapidamente. Agora aqui ele fala também, Kardec, a natureza espiritual do homem diferencia-se da física pelo fato de ser incorpórea e imperecível. Então a vida espiritual, ela é incorpórea e imperecível, não acaba. Continua por todos os caminhos que precisa de caminhar. Agora, aqui no finalzinho, a gente vai ver uma outra que Kardec fala também, que eu numerei ela aqui, porque Livro dos Espíritos é igual piano, a gente só mexe no da casa da gente, né? Os outros a gente não sabe nem que página que está. O nosso a gente vê direitinho. Aqui, ó. Ele fala assim: o laço ou perispírito que prende o corpo ao espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Claro, precisa ser semimaterial. Porque é justamente o intermediário entre a matéria e o espírito. Então não pode ser totalmente material e também não pode ser totalmente espiritual. Então é semimaterial. A perfeição da natureza, né? E a gente, quantas vezes, não tem o cuidado necessário com o nosso corpo físico? Porque com o espírito a gente sabe que já é mais difícil. Mas com o corpo físico, né, aquela batatinha frita, né, bem que nem a minha irmã faz, a comida chega à mesa, ela nem sabe como é que está, se pega o saleiro e tá. A falta de cuidado. E a gente vai dar conta disso depois. Não é porque ele vai ficar aqui alimentando os micróbios que a gente não vai dar conta dele lá do outro lado, não.
também vai. Não é só do espírito, não, do corpo físico também. Terminando, a gente vê aqui o seguinte: a matéria constitui o corpo físico, não é novidade. E o perispírito é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Ele é produzido pelo fluido cósmico. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade, não tem peso. Né? Você não sabe quanto pesa o perispírito. O corpo a gente sabe. E está lá toda semana fazendo a sua dietazinha e pesando para ver como é que é. Aí a gente diz assim, também eu tenho que aguentar o peso do espírito e do perispírito, é por isso que eu estou gordinha. Não é não. Não é por isso não. Eles são imponderáveis. Então a gente não arrisca essa da tua desculpa. Aí ele fala mais, o corpo perispirítico é o corpo carnal. E o corpo carnal tem, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria. Porque a gente vai ver, depois a gente estudando mais um pouco, a gente vai ver que, diferentemente do Espírito e de Deus, tudo é matéria. Tudo. O que a gente vê e o que a gente não vê. Vocês não são desse tempo, mas no tempo que eu estudava, a gente estudava um negócio chamado substantivo concreto, substantivo abstrato. Vocês não sabem disso. O substantivo concreto, eles diziam que era tudo que a gente pegava e via. E o abstrato era tudo que a gente não podia pegar nem ver. Totalmente derrocado dessa ideia. Né? Porque tudo é matéria. O ar é matéria. Aquela brincadeira de engarrafar ar e vender existe. Não na venda, né, que eu quero dizer, mas você pode separar o ar, o oxigênio, o hidrogênio. Então, hoje a gente já tem que ter mais cuidado quando a gente fala. Então, ele diz aqui, ó, que corpo perispirítico e corpo carnal, ambos são matérias, ainda que em estados diferentes, mas são matéria. Finalizando, a gente vai ver o seguinte: os animais não têm alma como nós, porque há a pergunta, né? A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Pergunta não, afirmativa. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar num corpo de animal. Eu escolhi essa daqui porque quase todo mundo tem um animalzinho de estimação, né? E aí a gente pensa que ele tem espírito. Mas ele não tem ainda. Ele tem um instinto e algo, como se fosse assim uma inteligência bem rudimentar, mas ele não tem espírito. Por isso que ele desencarna hoje e reencarna semana seguinte. Ele não tem escolhas a fazer, não tem livre-arbítrio. Ele não pode dizer, eu não vou reencarnar. Ele vai e daqui a pouco ele está de volta. É um consolo para quem os tem. E os devolve, porque a gente não perde nada, né? A gente já sabe disso. A gente devolve para quem emprestou. Segundo os espíritos disseram a Allan Kardec, quando o animal morre, fiquem tranquilos, olha só, espíritos especializados recolhem esse princípio espiritual que entra em letargia e é encaminhado para uma nova encarnação quase imediatamente.
Então, eles não ficam jogados lá no plano espiritual. Não. Espíritos especializados, porque na espiritualidade tem espírito especializado para tudo. Para tudo que a gente possa pensar e imaginar. Aí a gente vê mais aqui, ó, o que ele diz. Os homens progridem por sua vontade, mas os animais pela força das coisas ou do ambiente, que é a lei da conservação. Eles progridem para poder se conservar. Se eles permanecessem sempre animais, seria uma injustiça, pois eles sofrem, são abatidos para a alimentação do homem, usados como cobaias e desenvolvem doenças sérias. Então, a gente tem que ter muito cuidado agora quando a gente abater um animal, né? Lembrando que ele vai progredir. Não que a gente vá voltar animal que nem ele, né? Mas que ele pode voltar um dia na mesma família da gente. Então, vamos ter bastante cuidado com tudo isso. E aí, terminando, a gente foi lá em Evolução em Dois Mundos e conversando com o André Luiz, ele disse para nós o seguinte: o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constituem a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo com a orientação dos instrutores divinos, que supervisionam a evolução terrestre. O veículo do espírito, além do sepulcro, no plano extrafísico ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Daí as reencarnações. Nele situamos a individualidade espiritual, que se vale das vidas numerosas para afirmar-se das vidas menores que prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Cresçamos, então. Fiquem com Deus. Agradecemos.